Você já parou para pensar se 3 milhões de reais seriam suficientes para te dar uma renda para o resto da sua vida? Pois é, muitos acham que isso é possível. Até descobrir que sem a estratégia correta esse dinheiro pode acabar muito antes do que vocês imaginam. Hoje eu vou te mostrar a conta que ninguém te mostra. E mais importante, eu vou te mostrar como transformar esses 3 milhões de reais em uma renda sólida e duradoura, mas você vai ter que se adequar a realidade. Aqui no meu canal a gente fala sobre investimentos de uma forma totalmente independente e o assunto de hoje desperta uma curiosidade de muitas pessoas. Como viver de renda com 3 milhões de reais investidos? Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Ambima, sou consultor de valores imobiliários, autorizado pela CVM para atuar e também sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos, investidor há mais de uma década. Então nesse vídeo aqui a gente vai fazer conta, mostrar onde as pessoas costumam errar e principalmente apresentar estratégias reais para você não só preservar esse capital, mas você também aumentá-lo ao longo do tempo. Porque a verdade é simples, já adiantando aqui. Não é o tamanho do patrimônio que vai te dar tranquilidade, e sim a forma como você administra esse patrimônio. Antes de começar o vídeo aqui, eu queria te pedir um grande favor, porque isso me ajuda demais, tá? Eu queria que você desse um like nesse vídeo, então é só apertar esse botão, esse joinha, dar um like no vídeo, porque isso me ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe com pessoas que precisam assistir esse tipo de vídeo, uma pessoa que já construiu um patrimônio, que está perdida, que não sabe como fazer. Compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas e ajudar ao meu canal também. E me siga lá no meu Instagram, @GuilhermeLopesInvestidor. Lá você vai ter um conteúdo mais próximo, você vai poder me chamar via direct, a gente pode bater um papo e, em última análise, a gente pode conversar sobre a nossa consultoria e a forma que eu posso te ajudar. Então dê um like, compartilhe esse vídeo e me siga lá no meu Instagram para a gente bater um papo também. Então vamos lá, tem gente que pensa assim, ó, se o CDI hoje, a taxa de juros, a taxa Selic, está em 12% ao ano, eu vou ganhar 1% ao mês, ou seja, se eu tenho 3 milhões de reais, eu vou ganhar 30 mil reais por mês e eu posso viver com esses 30 mil ali todos os meses para o resto da minha vida. Diga se não é isso que você imaginou. E já adiantando aqui, começando o conteúdo do nosso vídeo, eu vou te dizer que essa conta é muito perigosa. Por quê? Porque se você ganha 12% ao ano, 1% ao mês, e dá os 30 mil reais de rendimento, você não está considerando a inflação. E a inflação é o grande vilão que corrói o nosso dinheiro ao longo do tempo. Imaginando um cenário que você ganha 12% ao ano, 1% ao mês, às vezes você desconsidera, além da inflação, também os impostos que você está pagando, porque se você ganha 1% ao mês bruto, você ainda tem um desconto dos impostos e você também tem a variação dos juros. Se você está ganhando 12% ao ano esse ano, não significa que a nossa taxa de juros no ano que vem vai estar 12%. Ela pode estar maior, mas ela também pode estar muito menor. Então, um planejamento é necessário para você. E aqui eu vou te mostrar o passo a passo, a estratégia para que você consiga viver bem com a renda desse patrimônio que você acumulou. Eu vou te dar um exemplo claro de como a inflação pode corroer o seu dinheiro ao longo do tempo. Vamos imaginar que você vive bem ali com 20 mil reais por mês hoje. Daqui a 15 anos, se a gente considerar que uma inflação média ali de 5% ao ano no Brasil é verdade, e é mais ou menos isso daí mesmo, daqui a 15 anos você vai precisar de 38 mil reais por mês para comprar o mesmo que você compra hoje com os 20 mil reais. Então, se você continua, né, todo ano gastando 20 mil reais, você todo ano vai comprar um pouco menos. Então, suas necessidades elas podem se manter, mas o seu poder de compra ele não vai se manter com esse mesmo valor. Então, você tem que ir reajustando todos os anos pela inflação para você manter esse poder de compra. Então, o que 20 mil reais compram hoje não vai comprar daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos, você precisa de 38 mil para comprar a mesma coisa. E aí, para você começar a entender o que eu estou falando aqui, primeiro, você já entendeu que você não pode utilizar todo o rendimento que você tem, porque você tem que descontar a inflação, você tem que descontar os impostos e você tem que considerar que aquela taxa de juros ela não é fixa. Você tem variações, ela pode subir e ela pode cair. Então, o primeiro passo aqui para você montar uma estratégia bem feita, para você viver de renda de forma vitalícia para o resto da sua vida, você tem que considerar a estratégia de investimentos, de diversificação inteligente, porque aí você não depende apenas da sua taxa de juros no seu país. Então, uma estrutura básica
você tem que pensar a sua carteira de investimentos, você tem que ter renda fixa pós-fixada, que são aquelas que te protegem contra uns juros altos e te dá liquidez também. Então, vou imaginar o seguinte, a pós-fixada é aquela que é atrelada à taxa de juros. Então, se ela está rendendo 100% do CDI e o CDI está em 15%, você vai ganhar 15% ao ano. Se o CDI vai para 20%, você vai ganhar 20% ao ano. Se o CDI está em 10%, você vai ganhar 10% ao ano. Então, ela te protege contra um cenário em que o juro sobe demais. Se o juro sobe demais, tá ótimo, a renda fixa pós-fixada vai te ajudar nesse cenário. Mas imagine que a taxa de juros ela sai de 15%, vai para 12%, 10%, 9%, 8%, 7%. E aí, como é que fica a sua renda? Você vai depender dessa oscilação e por isso, e aí onde entra a renda fixa também pré-fixada, que é aquela que é uma taxa fixa. Então, no momento em que a taxa de juros está mais elevada, 12, 13, 14, 15% ao ano, você consegue investir em renda fixa pré-fixada e travar uma taxa. Por exemplo, você consegue travar ali 14% ao ano por 3 anos e aí você vai, independente da taxa de juros, manter essa mesma rentabilidade. Ela é um pouco mais arriscada, essa renda fixa pré-fixada, porque a taxa de juros pode subir muito, a inflação pode subir demais e aí você fica travado naquela taxa. Mas é sempre importante você ter um pouco de renda fixa pré-fixada para te dar mais estabilidade e aproveitar aqueles momentos em que a taxa de juros está muito elevada para você colocar mais pré-fixado na sua carteira. Essa é a segunda, a segunda subclasse de investimentos ali para você ter, renda fixa pós e pré. E você também tem que ter renda fixa atrelada à inflação, o IPCA+. O IPCA+, ele vai te proteger de uma inflação mais elevada. Ele vai render IPCA mais alguma coisa, que é o juros real. Então, se a inflação é 5% e você investe em IPCA mais 8%, significa que você vai ganhar 8% de juros real mais 5% que é a correção da inflação. Você vai ganhar naquele ano em que a inflação deu 5%, você vai ganhar 13% no ano. 8 mais os 5, você vai ganhar 13%. Então, renda fixa atrelada à inflação também te protege de inflação mais elevada. Só que seria interessante também, isso vai depender muito do seu perfil, que você tivesse renda variável na sua carteira, em menor ou maior proporção, de novo, dependendo do seu perfil. Às vezes, num perfil conservador não faz sentido você ter, mas em perfis moderados e arrojados faz muito sentido você ter um pouco de renda variável, são as ações de empresas e os fundos imobiliários, que são imóveis. Por quê? Normalmente as empresas, se você faz uma boa escolha, você tem empresas que vão crescer acima da inflação, então te protegem de um cenário em que o juros está muito baixo, a empresa está crescendo bastante, e você vai ter dividendos da empresa, valorização, e isso vai te dar um rendimento um pouco maior. Fundo imobiliário, mesma coisa, você tem imóveis ali, você vai receber uma renda mensal desses imóveis, só que eles são negociados em bolsa, então tem muita volatilidade. Então, pode fazer parte de uma carteira ali, de uma diversificação bem estruturada. E também em cenários em que a taxa de juros está muito baixa, significa que as suas ações e os seus fundos imobiliários eles podem se valorizar de uma forma substancial. Então, você pode ter uma grande valorização desses ativos e isso mantém o seu rendimento mais estável, né? Então você tem uma balança ali, um equilíbrio. Quando o juros está mais baixo, ações e fundos imobiliários se valorizam. Quando a taxa de juros está mais elevada, as ações e os fundos imobiliários se desvalorizam. E a última classe de ativos que eu acho que faz muita diferença e é muito importante ali para você ter um bom desempenho ao longo do tempo é diversificação internacional. Então investimentos no exterior te protegem de uma desvalorização do nosso real, desvalorização do câmbio, te protege de uma inflação, né? Porque a inflação é a perda do poder de compra que você tem com o seu real. Se você tem dólar na sua carteira, você está protegido contra um cenário doméstico de causa aqui também, né? Então, e, obviamente, quando eu falo investimento internacional, estou falando na maior proporção lá nos Estados Unidos, que é a maior economia, é uma potência, as maiores empresas estão lá. Então faz sentido você ter uma parte dolarizada da sua carteira. Para alguns clientes menos, para alguns clientes mais, um percentual muito maior em dólar. E quando eu falo em uma diversificação, é necessário que você diversifique. Tem aquela famosa frase, né? Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Então imagine que você tem lá uma taxa de juros de 12%, você fala 12% está ótimo, eu quero viver com ela, coloca todo o seu dinheiro em pré-fixado, renda fixa pré-fixada. E aí o Brasil se descontrola, a inflação sobe bastante, os juros vai para 20%, a inflação vai para 12%, para 13%, para 15% e você perde poder de compra porque a inflação está maior do que aquilo que está rendendo o seu dinheiro em pré-fixado. Então nunca faça
uma manobra dessa forma e nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta. Aí agora que você entendeu já uma estratégia um pouco mais diversificada, você entendeu como diversificar sua carteira de 3 milhões de reais ali, a gente vai para uma estratégia de saque, né, que é para você ter uma renda vitalícia, né, para o resto da sua vida e você poder viver com esse patrimônio que você acumulou. Então, primeiro a gente tem que ir para o conceito. Você viu que a gente não pode tirar todo o nosso rendimento, porque você vai ter inflação, você vai ter ali os impostos e você vai ter o diferencial de juros, às vezes o juros sobe, às vezes os juros cai. E essa estratégia de saque tem que ser feita com você se baseando no juros real que você vai receber dos seus investimentos. Eu vou te dar um exemplo prático para que você entenda. Vamos imaginar duas pessoas, Maria e Joana. Vamos imaginar que as duas acumularam um patrimônio ali de 3 milhões de reais e elas querem viver da renda desses investimentos. Vamos imaginar que as duas consigam ali, as duas moram no Brasil, tem 5% de inflação todo ano e as duas estão conseguindo ali ter uma rentabilidade de 12% ao ano. Maria, ela fala assim, tenho 3 milhões de reais, estou tendo uma rentabilidade de 12% ao ano, mais ou menos 1% ao mês, tira todo mês 30 mil reais do seu investimento para viver, é o custo de vida dela. Depois de 15 anos, Maria, ela vai ter o mesmo patrimônio de 3 milhões de reais. Só que esse patrimônio nominal. Depois de 15 anos, os 3 milhões delas continuaram com 3 milhões, já que ela consome, né, só o rendimento que ele dá. Ele não cresce. Só que, em termos reais, esse patrimônio, esse poder de compra dos 3 milhões vai cair muito. Daqui 15 anos, 3 milhões de reais não compram o mesmo que 3 milhões de reais compram hoje. Já a nossa segunda pessoa ali, fictícia, Joana, ela consome apenas 7% ao ano. Ou seja, se ela ganha 12, 5% a inflação, falando de forma, né, assim, simples para você entender, desconsiderando impostos e outras questões, 7% ao ano real é o que ela consome. Então ela consome aproximadamente R$ 17.500 por mês. Depois de 15 anos, o patrimônio de Joana vai subir para cerca de 6,24 milhões, que equivalem a 3 milhões de hoje. Então, Joana, ela mantém o seu poder de compra. Ela vai corrigindo esses 17.500 todos os anos pela inflação. Então, ela não vai estar gastando mais 17.500 daqui 15 anos. Já vai ser, sei lá, 30 mil reais por mês, que equivale aos 17.500. Então, você tem que ter esse planejamento muito bem feito na sua carteira, porque senão você vai passar necessidade lá na frente. Agora que você já entendeu, né, a questão dos juros reais, a questão da estratégia com muita diversificação e a estratégia de saques, que você só tem que consumir o valor real do seu patrimônio, você tem que pensar na proteção, na blindagem do seu patrimônio também, para que eventos inesperados não acabem com o seu patrimônio. Então você tem que ter uma reserva de liquidez ou reserva de emergência, você tem que deixar lá separado na sua carteira um montante que seja 6 ou 12 vezes o custo de vida atual, mensal, deixa lá. Ocorreu algum imprevisto, você tem esse dinheiro para você tirar. Além disso, essa reserva de emergência vai evitar que você tenha algum problema de saúde, alguma coisa mais grave, e você tenha que dilapidar o seu patrimônio para você resolver esse problema, e quando você resolver, você já não vai ter mais o mesmo capital, não vai poder viver com essa renda, porque você tirou uma parte do seu patrimônio. Então a reserva de emergência tem que ser apartada, separada desse investimento que vai te gerar renda. Além disso, você tem que ter seguros também, né? Porque um seguro de vida, por exemplo, vai cuidar de você da porta do hospital para fora. Né? Você pensa assim, o plano de saúde, eu tenho um plano de saúde, né? De qualquer imprevisto ali, eu aciono o plano de saúde. O plano de saúde ele vai cuidar de você da porta do hospital para dentro. O seguro de vida é da porta para fora. Quando você tem algum problema de saúde, que você fica internado, enfim, o plano ele paga todas as suas despesas médicas e hospitalares ali. Mas o seguro, você ainda vai continuar com suas despesas naturais, né? Suas despesas, seus boletos. E o seguro vai te dar liquidez para você honrar com esses boletos quando você não estiver podendo fazer o uso disso aí. Então você vai garantir uma liquidez grande ali com seus seguros. E você também pode criar uma estrutura de previdência privada e uma holding, caso seja interessante para você. Isso depende muito ali, se você já tem um patrimônio que justifica uma holding, se você tem imóveis, enfim, isso é um papo para um outro vídeo aí. Mas é importante pensar na proteção, na blindagem do seu patrimônio, para que eventos inesperados não acabem com esse patrimônio. E agora a gente vai para um outro ponto extremamente importante,
que é a gestão da sua estratégia. A estratégia ela não pode ser algo engessado, ela não pode ser algo imutável, ela tem que ter algum tipo de maleabilidade e a gente tem que revisitar constantemente essa estratégia. Porque o cenário vai mudando, as coisas vão mudando, os tipos de investimento vão mudando, a tecnologia vai mudando, tudo vai mudando. Então é muito importante que você tenha alguém com você, um profissional, para cuidar de toda essa estratégia junto com você. E eu vou te dar um exemplo claro aqui de como é que é uma gestão de estratégia, né? Então vamos imaginar que você juntou ali seus 3 milhões, 3 milhões e meio de reais, você quer, enfim, você pode ter vários objetivos, mas um deles é ter uma renda com esse valor. Então a gente pode definir, isso depende muito de quais os investimentos que você faz, a gente pode definir uma estratégia de saque mensal, de 0,6%, 0,5%, 0,4%, depende muito da sua carteira de investimento. Então isso faz muita diferença também. Se você tem uma carteira com os investimentos A, você pode sacar 0,4 ao mês. Se você tem uma carteira com investimentos ali diversificados de uma forma diferente, de um jeito B, você pode tirar 0,5, 0,6, 0,7, depende muito. E para isso, a gente tem que revisitar constantemente ali a sua estratégia, a sua carteira, para definir esse saque saudável para você não correr o seu patrimônio. E de tempos em tempos, reavaliar. Imagine um cenário muito ruim que se desenha, a gente pode reduzir momentaneamente, por exemplo, o saque. Olha, esse ano vamos frear um pouquinho aqui, vamos tirar, ao invés de 0,6, vamos tirar 0,55 ou 0,5, para a gente garantir uma melhor estabilidade, enfim. Aí você tem que estar constantemente com um profissional cuidando de tudo isso, de fazer essa gestão junto com você, para que você não corra um risco e você acabe com o seu patrimônio ou acabe com o seu poder de compra ao longo do tempo por querer fazer tudo sozinho. As pessoas que têm mais dinheiro no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, todas elas fazem essa gestão com um profissional. As consultorias independentes, hoje em dia, democratizaram o acesso ao profissional. Então você que tem 1, 2, 3, 4, 5 milhões de reais, você pode acessar esse profissional. Antes, há 20 anos atrás, ou há menos tempo ainda, 10 anos atrás, 15 anos atrás, só quem tinha acima de 100, 150 milhões tinha acesso a esses profissionais, a um multifamily office, a um family office, para cuidar do seu patrimônio. Hoje, se você tem 1, 2, 3, 5 milhões, você consegue acessar esses profissionais para cuidar e gerenciar junto com você do seu patrimônio. Então, para você entender aqui, como conclusão nesse vídeo, 3 milhões de reais é um excelente ponto de partida para você viver de renda. Mas não é garantia de segurança por si só. Você precisa ter uma gestão eficiente, ter uma estratégia bem consolidada, uma estratégia bem feita para que nada aconteça com o seu patrimônio. E com isso você pode transformar esse valor não só em uma aposentadoria muito confortável para você, mas você pode passar isso por gerações como um legado para a sua família, para os seus filhos. Você pode deixar a vida dos seus filhos também confortável se você fizer uma boa gestão do seu patrimônio. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma a enxergar o seu patrimônio de uma forma diferente, a pensar de uma forma diferente, me mande uma mensagem lá no meu Instagram, se você precisar bater um papo sobre a nossa consultoria, como que a gente pode te ajudar, me siga lá, @Guilherme Lopes Investidor, me manda no direct que eu posso bater um papo com você. E se a consultoria fizer sentido para você, você pode entrar na nossa consultoria. Dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal, isso me ajuda demais. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e até o próximo.